Olá! Quando encontro com alguns alunos que terminaram o GP1, Gestão de Pessoas, às vezes ouço perguntas do tipo: Márcio, como é que eu poderia colocar mais em prática todo esse conteúdo que a gente viu em sala, que a gente viu via EAD? Bom, primeiro vamos desmistificar um pouco o que significa colocar em prática, porque se você esteve fazendo todo o processo de autoinvestigação, você criou novas redes neurais para perceber a mesma coisa que você percebia antes. Ou seja, você não enxerga mais as pessoas como você enxergava antes. E isso, de certa forma, já é colocado em prática. Às vezes as pessoas não conseguem mensurar o valor disso. Quando eu olho para as pessoas a partir de um novo ângulo, novas soluções também eu enxergo. Antes, da forma que eu enxergava antes, era mais ou menos assim: se eu fiz, o outro tem que fazer também. Eu não entendia que o outro tem outros potenciais, que ele é um tipo 7, que ele é um tipo 9, que ele é um tipo 2, e essas diferentes perspectivas oferecem também diferentes soluções. O simples fato de eu reconhecer que as pessoas são diferentes, têm diferentes potenciais, diferentes competências emocionais, ou até os tipos, diferentes tipos, já me ajuda dramaticamente a buscar novas soluções. E olhe, você não precisa nem lembrar, nem tentar identificar o tipo do outro. Basta apenas olhar para a pessoa como sendo um indivíduo que tem potenciais próprios, diferentes dos seus. Isso muitas vezes fica em segundo plano, em stand-by. O subconsciente é quem atua aí, buscando soluções diferentes daquelas que o outro é um clone meu. Mas, indo para algumas dicas mais práticas, uma das coisas que eu sugiro é o seguinte: observe as suas emoções. Mais do que o outro, observe a frequência emocional que você está vibrando. Quanto mais você reconhece o teu orgulho, e não precisa ser tipo 2 para isso, quanto mais você reconhece a tua raiva, a tua indignação, os gatilhos que disparam a sua ansiedade, mais facilmente você consegue lidar com eles. Deixa eu dar um exemplo simples. Eu, há uns anos atrás, contatei um consultor financeiro para nos ajudar com algumas questões aqui na empresa. E ele, nas reuniões, me dizia: Márcio, olha, você poderia fazer mais assim, o que você está fazendo vai ser melhor. Cada vez que ele me dava uma dica, cada vez que ele me dava uma sugestão, aquilo descia meio quadrado, e depois de umas 2 horas após a reunião eu pensava: até que faz sentido o que ele falou, mas ainda descia quadrado. À noite, jantando, ainda pensava na reunião: mas sabe o que? Até que ele tem razão. No outro dia de manhã, como é que eu não pensei nisso antes? É óbvio! Eu comecei a perceber que eu levava umas 24 horas para digerir o assunto. Uma vez que eu reconheci que eu levava 24 horas, ou seja, depois de um processo engatilhado, eu levei 24 horas, ficou mais fácil lidar com a situação. E a cada reunião eu percebia: opa, essa é apenas a minha resistência. Diminuía 6 horas, 4 horas, 2 horas e até algumas coisas perceber: não, dá um tempinho que eu vou assimilar melhor. Ou seja, o fato de eu conhecer um pouco melhor os meus gatilhos e as minhas resistências me ajudou dramaticamente a lidar melhor com o que ele estava me sugerindo. E afinal de contas, eu é quem contratei ele para me dar sugestões. Então, observe-se. Quanto mais nos observamos, mais percebemos as emoções na gente, mais hábil nos tornamos a lidar com elas. É um processo simples: autoconhecimento, autorregulação. Lembram? Como na respiração. Se eu percebo que a minha respiração está ofegante, eu consigo relaxá-la e mudar minha frequência, inclusive cardíaca. Outra dica é no olhar para o outro. Como é que você tem olhado para as pessoas? Você tem tentado identificar qual é a frequência emocional que eles vibram? Você tem tentado incluir na sua percepção do outro qual é a maneira com que ele percebe a realidade? Ou você continua olhando para o outro tentando entender o que ele está dizendo? Resolver o problema dele. É muito comum dos gestores que, quando a gente ouve alguém trazendo uma situação, que eu queira trazer a solução. Ou imagine o cenário que ele está apresentando para me identificar no cenário e trazer também uma solução. O que eu sugiro aqui é que você traga mais um elemento, um diferente elemento. Agregue ao que você já tem a percepção do outro. Mas como é que ele está se sentindo nessa situação? O simples fato de você olhar com esse ângulo te traz imediatamente novas soluções. Essas são as dicas que eu gostaria de trazer para trazer para o teu dia a dia, a prática do trabalho de autoconhecimento. Até a próxima!